Saudações a vocês que acompanham este canal, sejam bem-vindos ao PL MMA 153. Dando prosseguimento à nossa série, chegou o momento de falarmos de mais 3 meditações do livro 12 da obra de Marco Aurélio Antonino, isto é, Meditações, livro 12, capítulos 5º a 7º, 5, 6 e 7. A tradução que estamos usando é de Dona Virgínia de Castro e Almeida, que está em domínio público. Como sempre, o texto transcrito é colocado aqui embaixo na área de descrição do vídeo. Então vejamos o que Marco Aurélio escreveu de si para si neste ponto das suas meditações. Livro 12, capítulo 5º. É a fala de alguém. Como pode ser que os deuses que organizaram tudo numa ordem tão perfeita e com tanto amor pelos homens caíram na única negligência de permitirem que certos homens absolutamente bons, tendo formado com a divindade uma estreita união e que, pelo seu sacrifício, se tornaram completamente amigos da divindade, quando morrem não voltam mais e se extinguem para sempre. Se é verdade que efetivamente assim sucede, fica sabendo que, se devesse ser de outro modo, os deuses o teriam feito. Porque se fosse justo, seria possível, e se fosse segundo a lei da natureza, esta o teria trazido consigo. Mas, já que não é assim, se não é assim, persuade-te bem de que a razão é boa, pois deves entender que, expondo tal problema, fazes um processo à divindade. Ora, não discutiríamos assim com os deuses se eles não fossem muito bons e muito justos, e sendo-o, com certeza não teriam a indiferença de deixar na harmonia do mundo uma coisa contrária à justiça e à razão. Temos aqui um pensamento de Marco Aurélio em que há um questionamento bastante importante, né? Algo que muitas pessoas já se fizeram, algo que já ocorreu a muita gente e que diz respeito a nossa finitude, isto é, ao prospecto da nossa extinção, ao prospecto de que depois desta vida não haja nenhum tipo de continuidade, não haja nenhum tipo de outra vida ou de vida além da morte. Ninguém sabe, na verdade, se há ou não uma vida além desta. Tudo o que se tem são argumentos em favor de uma coisa ou de outra, e quem parte daquilo que se vê de maneira mais clara nas condições em que nós vivemos, fica com aquilo que é, digamos assim, garantido, que é esta vida que nós estamos vivendo e não uma continuidade que é duvidosa. E aqui há uma espécie de processo ou de acusação ou de questionamento que poderia assemelhar-se a um processo ou uma acusação por parte de um terceiro, né? Não se sabe se Marco Aurélio está ecoando alguém ou se, enfim, apenas dando vazão a uma voz que também existia dentro dele, e que diz o seguinte: como pode ser que os deuses, que as divindades, essas inteligências que governam tudo quanto existe e que organizaram tudo, organizaram o cosmos numa ordem tão perfeita e com tanto amor pelos seres humanos, como pode ser, né, que essas inteligências que garantem o funcionamento da natureza de modo tão harmonioso, tão perfeito e com tantas vantagens para os seres humanos, e dentre essas vantagens evidentemente está o logos, está enfim, a possibilidade de compreender racionalmente aquilo que nos sucede, caíram na única negligência, a única falha, o único problema de permitirem que certos homens absolutamente bons, tendo formado com a divindade uma estreita união e que pelo seu sacrifício se tornaram completamente amigos da divindade, quando morrem não voltam mais e se extinguem para sempre. Aqui veja-se que o que está em discussão não é a sobrevivência de qualquer um, é a sobrevivência daqueles que, tendo compreendido quais são as regras do jogo nesta vida, se colocam em harmonia
com os deuses, se colocam em harmonia com as leis naturais e vivem segundo a justiça, a bondade, enfim, os valores mais altos. Para estes, não seria uma injustiça não haver nenhum tipo de continuidade? Para estes, não seria, enfim, injusto ou, de certo modo, não conforme às leis mais altas não haver uma continuidade, haver a extinção, como se eles fossem idênticos aos não justos, né? Então, este é o teor deste questionamento. E aqui há uma outra voz dentro de Marco Aurélio, né? Que vai, digamos assim, procurar defender as coisas tais como elas são. Se é verdade que efetivamente assim sucede, isto é, que os bons, os justos, os que vivem em íntima relação com a divindade, não tem nenhum tipo de continuidade da vida. Se isso é verdade, fica sabendo que, se devesse ser de outro modo, os deuses o teriam feito. Isso é muito tipicamente epictetiano, né? Eu me lembro de uma das principais, enfim, um dos principais recursos usados por Epicteto é imaginar, por exemplo, Zeus conversando com ele, dizendo, olha, se fosse possível um outro tipo de existência, ele seria feito, ele seria concedido, né? Ele seria aquilo que de fato acontece. Se fosse possível um outro tipo de existência, os deuses teriam criado este outro tipo de existência. Ora, se você que me escuta acha ou não esse argumento satisfatório, né? O fato é que para estoicos como Marco Aurélio e Epicteto, esse tipo de coisa parecia o suficiente. Pode ser que para mim, para você, para nós, não nos pareça assim, né? Porque se fosse justo, seria possível, e se fosse segundo a lei da natureza, esta o teria trazido consigo. Então, se de fato as coisas são como esta acusação coloca, é porque efetivamente não há injustiça nenhuma nesse caso. Não há nenhum tipo de enfim, infração com relação às leis mais altas que possam existir. Mas já que não é assim, se não é assim, persuade-te bem de que a razão é boa. Então, se as coisas de fato não são assim, existe uma boa razão para tal. Pois deves entender que, expondo tal problema, fazes um processo à divindade. É interessante aqui vermos como tanto faz falar-se em deuses como em Deus, né? Para os estoicos as coisas são intercambiáveis e percebe-se que fundamentalmente está se falando da constituição natural do universo e da nossa posição nesta constituição natural. Ora, não discutiríamos assim com os deuses se eles não fossem muito bons e muito justos. Isso é interessante, né? Porque se os deuses não fossem justos, eles não nos dariam a possibilidade de pensar que eles podem não ser justos. Isso é interessante, né? É um modo curioso de pensar. Quer dizer, eles nos deram uma liberdade interior, uma liberdade de pensamento tal que nos permite até mesmo mover uma espécie de processo contra eles, né? Então há uma liberalidade por parte deles ao permitirem que nós pensemos que nós pensemos mal deles mesmos, né? E sendo, com certeza não teriam indiferença de deixar na harmonia do mundo uma coisa contrária à justiça e à razão. Então há aqui uma confiança na constituição do universo sendo o mais perfeita possível, e Marco Aurélio diz de si para si que se fosse possível ser de outro modo, os deuses o fariam de outro modo. Tendo-se em vista que não é possível, esta vida, tal como ela se apresenta, é a melhor que nós podemos ter. Se você pensa que este argumento é bom, ou se você pensa que ele é ruim, fica a cargo de cada um de nós justamente ver se essa maneira de pensar é suficiente ou não, né? Que ela tem
problemas, que ela tem furos, que ela tem flancos não defendidos, me parece bastante claro, porque fundamentalmente está se dizendo que a ordem universal é a melhor possível, e se ela não fosse assim, é porque haveria uma boa razão para não ser assim. E que, se fosse possível melhorá-la, os deuses a teriam melhorado, ou ela seria, por sua própria força, por sua própria entropia, digamos assim, melhor. Então aqui a ideia, né, aquele otimismo estoico bastante acentuado de que nós vivemos na melhor ordem possível. O fato de que seja a melhor ordem possível não quer dizer que não existam problemas nesta ordem. 6, ou sexto capítulo do livro 12. É preciso que te costumes a fazer até as coisas que te parecem superiores às tuas forças. Com efeito, a mão esquerda, desajeitada como é para o resto por falta de hábito, segura na rédea com mais habilidade que a mão direita, porque a isso ela está acostumada. Muito bem, nós vemos aqui uma consideração que diz respeito ao encorajamento, né, que o indivíduo deve buscar de si para si, de tempos em tempos, e ele deve se imaginar como capaz de cumprir com coisas até mesmo superiores às suas forças. Quer dizer, ele precisa se acostumar a pensar que diante de uma situação muito complicada, ele pode vir a demonstrar grande força interior, uma grande reserva de virtudes, digamos assim, né? Porque se ele não pensa desta maneira, como é que ele vai enfrentar uma situação mais complicada, mais difícil? E é interessante aqui o símile que aparece, né? Com efeito, a mão esquerda, desajeitada como é para o resto por falta de hábito, então estamos falando de um destro, não de um canhoto, né? Segura na rédea com mais habilidade que a mão direita. E há um dado da formação de um romano da época que absolutamente não está no nosso radar, digamos assim, né, que é justamente saber conduzir uma carruagem, um coche, qualquer coisa assim, né? Porque a isso ela está acostumada. Então a mão esquerda, que conduzia as rédeas, ou que era capaz de segurar com mais firmeza as rédeas, era assim porque havia treino. Então mesmo aqueles que são desajeitados, são canhestros, né, que não têm por natureza, digamos assim, as maiores habilidades, podem, por meio de um treino, acostumar-se a operações difíceis, acostumar-se a demonstrar firmeza e outras virtudes diante da adversidade, diante de situações complicadas. Então é mais ou menos isto que me parece que Marco Aurélio está aqui sinalizando de si para si. E por fim, vejamos aqui o sétimo capítulo, a sétima entrada do livro 12, considera o estado de corpo e alma em que precisamos encontrar-nos quando a morte nos colhe. A brevidade da vida, a imensidade do tempo para trás e para diante de nós, a fragilidade da matéria. E aqui Dona Virgínia de Castro Almeida põe 3 pontinhos, isto é, imaginando que Marco Aurélio talvez elencasse estas considerações dentre outras, né? Dentre outras possíveis. Temos aqui um indício bastante claro daquilo que Pierre Hadot chama exercício espiritual, porque cada uma destas sentenças ou destas orações viria acompanhada, ou cada um desses termos viria acompanhado de justamente uma sessão mental, de justamente alguns minutos, né, de meditação profunda acerca daquilo que está sendo sugerido. Então, considera o estado de corpo e alma em que precisamos encontrar-nos quando a morte nos colhe. Mais uma vez, estamos diante daquela ideia de que, sendo a filosofia uma arte de viver, ela também nos prepara para a morte, e que o indivíduo será tão mais feliz
quanto mais estiver preparado para este momento último da sua vida, para a necessidade última da sua vida, colocando-se numa disposição a mais justa e a mais, enfim, a mais cheia de aceitação possível, a mais serena possível diante desse fato. É considerado alguém feliz uma pessoa que compreende nos seus momentos derradeiros a necessidade que lhe está diante, né, e que se deixa levar com serenidade, sem nenhum tipo de resistência inútil. Enfim, alguém que entende-se ou se entende dentro de um conjunto de leis naturais, dos quais a morte é uma necessidade. Então, isto é, estar preparado de corpo e alma para este momento último é um dos objetivos da filosofia. A brevidade da vida, então a vida transcorre muito rapidamente, ela é breve em se considerando todo o conjunto de durações universais, né? Então pense-se aí quanto tempo dura uma estrela e quanto tempo dura uma vida humana. Então, evidentemente, desse ponto de vista nós somos brevíssimos, né? A imensidade do tempo para trás e para diante de nós. Aqui é uma imagem a que os estoicos recorrem bastante, dos fossos ou dos abismos do passado e do futuro, sendo duas instâncias intransponíveis, inacessíveis. O passado já se foi e o futuro ainda está por vir e é incerto, e às vezes até muito incerto. De modo que o que se tem nas mãos é o momento presente, é este lapso de tempo que pode ser usado da melhor maneira possível, desde que o indivíduo esteja com vontade, digamos assim, de viver segundo a natureza, em conformidade com a natureza, como diziam os estoicos. E a fragilidade da própria matéria, a fragilidade e a mutabilidade da própria matéria, nós estamos mudando a todo momento, nós estamos, enfim, resistindo a um processo natural que é o do envelhecimento por meio de uma atividade intensa das células do nosso corpo, né? E tudo isto são temas para consideração, são temas para meditação, né? Então, meditar no modo como encararemos a morte quando ela vier a nos acolher, digamos assim, meditar na brevidade da própria vida, meditar no tempo que já foi transcorrido e no tempo que há pela frente como instâncias que são para além do nosso alcance, e meditar na fragilidade da nossa própria constituição e da constituição de tudo quanto existe, são coisas que, por paradoxal que pareça, são capazes de comunicar uma tranquilidade ao ser humano, sabendo-se ele que há, digamos assim, uma ordem universal que tudo rege, que a tudo rege e que é capaz de promover o bem para si próprio. Então, dentro desta perspectiva, que é cultivada pelos estoicos, dentre os quais está Marco Aurélio, nós somos parte de um todo, e de um todo que concorre para o seu próprio bem, de um todo que faz o bem a si próprio. E nesse sentido, não que sejamos partes descartáveis do todo, mas nós temos uma função, digamos assim, um conjunto de expectativas que devem estar subordinados ou subordinadas a essa perspectiva maior de uma ordem universal que concorre para o seu próprio bem, de uma ordem universal que faz o bem para si mesma, que é o melhor que ela pode ser para si própria. E nós somos observadores desta ordem, nós somos espectadores de grandes coisas, como Epicteto disse algumas vezes. Eis o que eu tinha a lhe dizer por hoje. Um abraço e continuamos o PLMMA no próximo vídeo.